Nosso Deus, nosso Pai, seja glorificado nessa tarde de terça-feira, 19 de dezembro de 2023, né? Estamos mais uma tarde na presença do Altíssimo, né? E estamos com a oportunidade de trazer a você, meu amado, mais uma live da parte de nosso Deus. Antes, porém, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em contagem regressiva para o fim do ano, né? Graças a Deus por isso. E podemos dizer, como Samuel, né, nessa tarde quente, dizendo assim: até aqui nos ajudou o Senhor Jesus. Está conosco nessa tarde, participando desta live, Marcelo Gomes, que está nos assistindo. Marcelão, estamos aqui, assentado no chão aqui, joguei um pano aqui, estou aqui do lado de fora da casa, de repouso, porém muito quente, né? Sentado aqui no chão para ver se toma aqui um oxigênio. O céu está se formando, não sei se vai chover, mas nessa tarde, amados, logo nós estaremos transmitindo a todos vocês uma pequena porção da palavra de Deus, né? Antes, porém, nós desejamos louvar a Deus com um hino da nossa harpa cristã, né? E os irmãos vão me perdoando, tá bem sem iluminação aqui, né? Tá, deixa eu me ajeitar aqui, né? E temos certeza que Deus vai nos dar graça, né? Então vamos para o hino 65 da nossa harpa. Então vamos, 1, 2, 3. E os milhões que trevas tão medonha já se perdidos sem o Salvador. Quem que irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, eis-me convosco sempre. Segunda estrofe. Portas abertas por todo mundo, cristão erguei-vos, já avante andai, crentes em Cristo, em vossas forças da escravidão, o povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, eis-me convosco sempre. Quarta estrofe. Oh Deus, apressa o dia glorioso em que os remidos todos se reunirão em coro excelso, santo, jubiloso, e para todos sempre glória te darão.
do poder, ó Pai, me deu na terra como lá no céu, e depois anunciai o evangelho, eis-me convosco sempre. Não sou cantor, viu, irmão? Mas Deus é maravilhoso nessa tarde, né? Essa tarde abençoada, como eu vos falei, nós temos uma mensagem de Deus para compartilhar com o coração de cada irmão, né? De cada ouvinte, né? Nosso amigo Marcelo, todos aí da Dom Pedro I, né? Externo também a minha gratidão a Deus por conhecer ótimas pessoas, né? Externo aí minha gratidão ao Senhor, né? José Monteiro, João José Monteiro, como também externo a minha gratidão aos demais do conselho, seu Vanderlei, né? Louvado seja Deus, seu Ramulfo, tantos outros, né? Residentes aí neste condomínio, né? E aos nossos companheiros de trabalho, Marcelo, né? Marcão, né? Gileardi, Luiz, né? Louvado seja Deus, que estão aí cobrindo, né? Este patrimônio, né? Este patrimônio, irmão, não tá fácil. Não tá fácil estar sentado aqui não, viu? Não tá fácil, tá muito quente. Mas nosso Deus vai mandar uma brisa, eu creio, né? Eu creio que Ele vai nos proporcionar uma brisa refrescante nessa tarde. Amados irmãos, nós temos da parte de Deus uma mensagem para externar aos vossos corações. Se está de um lado dói, está do outro dói também. É cansativo. Trazer aos irmãos uma palavra da parte de Deus. E hoje queremos falar a respeito de uma passagem que todos conhecem. Jesus acalma a tempestade. Ora, louvado seja Deus. O milagre, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus acalma a tempestade, está registrado para o conhecimento da igreja, dos irmãos, dos ouvintes, nos evangelhos sinóticos. São Mateus capítulo 8, do verso 23 a 27. Também evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Também o evangelho de São Lucas, capítulo 8, do verso 22 a 25. Amém, irmãos? Esses milagres revelam de uma forma maravilhosa a completa divindade de Cristo. Ele habitou entre os homens. Alguns tiveram o privilégio de ouvir a sua voz. Alguns tiveram o privilégio de andar ao lado de Cristo. Alguns presenciaram alguns milagres realizados por Ele, ao vivo e também a cores. Foi um privilégio para alguns discípulos da sua época poder andar com Jesus. Milagres que se revela uma forma maravilhosa e completa da divindade de Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder de Cristo, aleluia, se estende
sobre todas as coisas. Todas as coisas. Bem, amados irmãos, nos diz a bendita palavra de Deus: somente aquele que por meio do qual todo o universo foi criado é capaz de submeter ao seu poder as leis da natureza. Jesus pode acalmar, sim, senhores e senhoras, a tempestade, simplesmente porque Ele é Deus. E nesta palavra nós iremos refletir sobre esse conhecido milagre de Jesus. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é bendito, glorificado é o seu nome para todo sempre. Glorificado é aquele que vive, aquele que reina. Maravilhoso é o nome de nosso Deus. Fiz questão de mostrar aos diletos ouvintes a minha humilde casa, a qual Deus nos deu, e passamos por um processo, e estamos passando por um processo, mas temos a certeza que aquele que vive, aquele que reina, está comigo, está também com a minha família, com a minha casa. Amados, quando Jesus acalmou a tempestade, é uma pergunta: quando foi que isso aconteceu? Jesus acalmou a tempestade quando seguia com os seus discípulos num barco, com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Antes, Jesus havia passado o dia ensinando multidões que o seguiam e curando a muitos doentes no lado ocidental do mar. Então, amados, no final da tarde, ele entrou num barco de pesca, acompanhado com os seus discípulos, os 12. Ele lhes ordenou, louvado seja Deus, que partisse para o outro lado, para o outro lado do lago. Naturalmente, cansado, porque Jesus era homem, assim como você, sentindo todas as necessidades de um ser humano natural: fome, sede, canseira. E por sua vez, Jesus fadigado, pelo dia exaustivo que havia enfrentado, Jesus rapidamente adormeceu na polpa desta embarcação. Jesus e seus discípulos partiram para o outro lado do lago, também em busca de um período de descanso. Na margem oposta do mar da Galileia ficava Decápolis, uma área em que os judeus muitas vezes evitavam frequentar. A maior parte da população daquela área era formada por gentios, ou seja, incrédulos, ímpios, malfeitores. E não vamos entrar no mérito, da biografia desta cidade. Mas foi também ali, do outro lado, em sua margem oriental, que um homem possesso de demônios precisou ser libertado por Jesus Cristo, o demoniado de Gadareno. Todos conhecem esta passagem, Lucas capítulo 8, verso 26 a 39. Amados irmãos, o cenário em que Jesus
acalma a tempestade. Bem, estavam eles aproveitando o ensejo de estar navegando em alto mar para descansar. Enquanto Jesus dormia, seus discípulos conduziam a embarcação, que rumava para outro lado do mar da Galileia. E como muitos dos discípulos eram pescadores de profissão, eles estavam completamente habituados, àquelas águas, tinham experiência, eram pescadores. Não foi uma, não foi duas, foi mais vezes que eles usaram este mesmo lugar para navegar com a sua embarcação, Isso indica que provavelmente houve uma mudança climática inesperada. Estamos sujeitos, irmão, estamos sujeitos a mudanças, tanto no tempo, no âmbito espiritual, como também no âmbito físico e natural das coisas. Estamos sujeitos a mudanças, às vezes mudanças radicais, não é? Na verdade, as tempestades repentinas são características naquela região. Sempre que se levantou ou a maré ela está alta, é natural você ver o mar agitado, é natural você ver o mar subir o seu nível, principalmente na lua nova ou como também na lua cheia. Então os discípulos estavam familiarizados com aquela situação. Mas nesse dia, o mar da Galileia, louvado seja Deus, teve um enfrentamento, louvado seja Deus, de natureza que eles ficaram assustados. O mar da Galileia é um grande lago, para quem não sabe, leitores, ouvintes da palavra de Deus. Este lago possuía cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Não era um lugar qualquer. O lago era cercado por montanhas e está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isto favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. E nesse verão, durante o verão, as temperaturas do lago passam facilmente dos 30 graus centígrados. Então, amados e diletos ouvintes, é facilmente uma estufa de ar quente que paira sobre este lago. E se encontra com ar gelado que vem das montanhas. E também ali correm águas do desgelo do Monte Hermon. Você já ouviu falar do Monte Hermon? Com seus 3.000 metros de altura, formado em gelo. Então no verão esse gelo derrete e corre para este mar da Galileia. O resultado deste choque térmico, louvado seja Deus, e é a formação que começa a acontecer de uma tempestade repentina
e violenta. Em condições normais, as águas do mar da Galileia são bastante calmas, mas durante uma tempestade, as águas ficam perigosamente agitadas, com ondas que podem superar 2 metros de altura. Paz, meus irmãos. Inclusive, a disposição geográfica do local favorece até a formação de redemoinhos. Tudo indica que esse era exatamente o cenário no momento em que Jesus acalmou a tempestade. O começo da noite já havia caído sobre eles, e a violência da tempestade era tão grande que assustou até mesmo os discípulos de Jesus, que eram experientes pescadores. Mesmo nos dias atuais, as embarcações motorizadas evitam navegar no mar da Galileia durante uma tempestade. Abra o seu coração, porque Deus quer falar com você algo do céu, algo que você não ouviu ainda. Amém. Fica de ouvido atento, aguça o seu sentimento espiritual, até porque tempestade, ela pode acontecer não somente fisicamente, mas como também pode acontecer espiritualmente. Há uma agitação no mundo espiritual. Então Deus deseja falar comigo, falar com você, falar com os ouvintes e com todos aqueles que estão a ouvir esta live em nome de Jesus. Amados irmãos, enquanto Jesus dormia tranquilamente sobre uma almofada na copa daquela pequena embarcação, os discípulos estavam numa grande peleja. Se eu fosse argentino, eu diria assim que eles estavam numa grande peleia, né? Mas, como eu sou piracicabano, eu vos digo que eles estavam travando uma grande luta, uma grande batalha, com seus remos, o leme, na tentativa de fugir da tempestade. Mas o esforço daqueles homens era inútil. O perigo de naufrágio era real. As ondas eram tão grandes que cobria o barco, causando inundação a bordo. Muitos de nós não estariam aptos para encarar uma situação como essa. Mas ocorreu, né, irmão? Inevitavelmente aconteceu. E agora tinha que enfrentar a situação, né? O mestre, amados, só despertou quando foi chamado, né? Sono, a exaustão, a canseira física de Jesus denota que ele estava num sono profundo, desligado da realidade, pois ele estava dormindo, um sono tranquilo. Mas foi chamado pelos seus discípulos. Eles estavam realmente desesperados. Por isso eles perguntaram: Senhor Jesus,
Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos capítulo 4, verso 38. Ei, irmão, quantas batalhas, quantas diversidades, quantas lutas o homem, a mulher, o moço, a moça trava nesta vida. E pode ser que alguém neste exato momento está enfrentando um grande problema, uma grande luta, uma grande batalha, uma grande tempestade se levantou contra a sua vida, onde tudo parece que vai naufragar. Mas havia uma diferença. Jesus estava no barco. Ei, muitas vezes, na vida de alguém que está me ouvindo nessa tarde, quando o desespero bate na porta, é comum ele sair sem orientação, batendo de porta em porta, buscando por ajuda, buscando por socorro. E nós vivemos uma época que poucas pessoas usam de compaixão, quer dizer, não se importando com o seu problema, com a sua situação. E tem até aqueles que dizem: arrumou problema, que resolva. Não se importa com o problema alheio, como se a vida dele ou a vida dela não teria que passar pelos vendavais da vida. Mas esses discípulos não estavam desprovidos de ajuda e de socorro, porque nesta embarcação estava Jesus Cristo. E eles acordaram: mestre, não te importa que pereçamos? Talvez você esteja dizendo assim: Jesus, meu Deus, me socorre. Será que o Senhor não está se importando com a minha situação? E na mesma hora, amados, Jesus se levantou, repreendeu o vento, ordenou que o mar se acalmasse. A Bíblia nos conta que então imediatamente o vento cessou. A tempestade acalmou. As águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Mas o importante é notar que tiveram que tomar uma atitude. É de clamar. Aquele que tem poder, aquele que se auto-revela como o Senhor das nossas vidas, aquele que pode, meu amado irmão, fazer descer a sepultura e de lá tornar a trazer com ele a vida. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Eu não sei o problema que se abateu contra a sua vida, os temporais repentinos que se levantou, mas se você clamar por Jesus Cristo de Nazaré, Ele vai se levantar ao seu favor. Ele vai se levantar por causa do seu clamor. Ele vai se levantar por causa das lágrimas que desce copiosa de seus olhos. Ele vai se levantar porque Ele é Deus. E todos aqueles que invocam o nome de Jesus Cristo será salvo e resgatado. Com efeito, a Bíblia diz que Jesus se levanta, Ele desperta, Ele acorda. E com Ele não tem conversa. Ei, o vento estava perturbando, silêncio. O mar estava agitado. Louvado seja Deus, trazendo aborrecimento. Cessa, acalma-te, mar.
a tempestade estava em volume inacessível ao poder humano, Jesus repreende essa tempestade, dizendo: acalma-te, mar, acalma-te, vento, e automaticamente, meus amados irmãos, houve tranquilidade naquela navegação. O mar cessou, o vento cessou, o mar ficou tranquilo e sereno. Louvado seja Deus. Após acalmar essa tempestade, Jesus pergunta a seus discípulos por que eles tinham ficado apavorados, com medo. Ô irmão, humanamente falando, quantos de nós parece que o vento quer nos levar, o mar agitado é, na verdade, um grande problema para quem não sabe nadar. O medo de se morrer afogado. Mas, no meio deste medo, desse terror que sentiu, o Filho de Deus lhe faz uma pergunta: por que você está com medo? Ei, meu amado irmão, as notícias muitas vezes não são aprazíveis, não agrada, não alegra, entristece, desanima, nos traz consequências de insônia, de depressão. Quantos estão deprimidos por causa de uma má notícia, de um diagnóstico médico, de uma perseguição, enfrentando até mesmo ameaça de morte por alguém? O medo bate, sim. Ficamos muitas vezes abalados, sim, porque somos humanos. Muitos não estão aptos a suportar e enfrentar repentinamente algo dessa magnitude. Mas Jesus pergunta para eles: por que você está com medo? Em seguida ele respondeu a todos eles com o seguinte questionamento: aonde está a fé de vocês? Lucas capítulo 8, verso 25. Irmão, irmã, ouvinte da palavra de Deus, aonde está a sua fé? Está na bebida alcoólica? Está no cigarro? Está em alguns momentos, minutos de prazeres carnal, numa orgia, num bacanal? Aonde que está a sua fé? No seu dinheiro? No seu revólver? Na sua peixeira? No seu ouro? Na sua prata? Na sua mansão? Aonde que está a sua fé? Jesus censurou os 12, porque Jesus, estando com eles, o milagre era certo. E não foi das primeiras vezes que esses 12 vivenciaram na pele um grande problema, uma grande dificuldade, mas louvado seja Deus que Jesus estava presente com eles. E quem está presente na sua vida agora? Hoje, neste momento, quem anda com você, quem fala com você, quem rege a sua vida, quem dirige você no meio dos impasses da vida? Aonde está a sua fé? Alguns correm logo pela manhã, abrem o jornal, procura a coluna de horóscopo, lê o seu signo favorito, o seu número, a sua cor a ser vestido, o número da sorte. Outros vão na casa de umbanda, de candomblé, para receber um passo,
uma fumaça ali do cachimbo do nego velho, do nego preto, do Zé Pilintra, da Iemanjá. Achando que vai sair de lá protegido. Ô irmão, a palavra de Deus diz assim: se Deus não guardar a sua casa, não é sua casa terrena não, a sua alma, a sua casa como alma, a sua casa como você é templo do Espírito Santo de Deus. Se Deus não guardar a sua casa, em vão vigia o sentinela. As pessoas pagam caro por ter segurança, coloca alarme, paga guarda 24 horas, coloca um Doberman, um Volkswagen, um Pitbull. Ei, irmão, mas se Deus não guardar primeiramente a sua casa, em vão vai vigia o sentinela. Aonde está a fé de vocês? Jesus pergunta. Perplexo, aterrorizado, maravilhado com a sabedoria do Senhor Jesus, os discípulos só conseguiram perguntar um aos outros. Irmão, com medo, com pasmo, tremos, assustados, todos molhados, sentindo muito frio, eles agora perguntavam um para o outro: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Marcos capítulo 4, verso 41. Então, irmão, eu vou apresentar para você quem é este nesta tarde. No nome de Jesus Cristo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O milagre em que Jesus acalmou a tempestade revela duas preciosas verdades sobre a pessoa de Cristo. Em primeiro lugar, o episódio em que Jesus acalma a tempestade nos fala sobre a sua completa humanidade. Jesus é plenamente homem. Algumas pessoas se perguntam se Jesus realmente estava dormindo na hora dessa tempestade, tranquilamente, sossegadamente, não se importando com a ideia, o medo que pairava no coração dos demais desta embarcação de perecer. Algumas pregações que a gente acaba ouvindo por aí, né? Até quem se aventura a dizer que Jesus estava apenas testando os seus discípulos. Mas isso está errado. O texto é muito claro em dizer que Jesus estava dormindo e com sono muito pesado, devido ao dia exaustivo que ele enfrentou. Já era tarde, o seu corpo estava batido, irmão. O seu corpo estava cansado de um dia de movimento. O fato que Jesus esteve dormindo enquanto a tempestade assolava a embarcação revela a sua humanidade. Sim, meus amados irmãos, ali estava Cristo completamente na natureza humana, como homem, sujeito às mesmas paixões minha e sua, as debilitações, as deficiências que sentimos. Jesus ali estava se apresentando diante daquela circunstância como homem. Em segundo lugar, quando acalmou a tempestade, Jesus revela ser genuinamente Deus.
Olha a diferença. Se por um lado ele era humano, foi revelado de fato de que ele ter se cansado, dormido no barco. Por outro lado, a sua plena divindade aparece e foi revelado quando ele soberanamente acalmou a tempestade. Podemos até imaginar o mestre sendo despertado pelos gritos dos discípulos. Então, com um semblante de sono, né? Não é assim que você acorda, ó, para se recompor, né? Louvado seja Deus. Jesus acabou de acordar. Ele olhou a tempestade ao seu redor e simplesmente disse: cala-te, aquieta-te. Marcos capítulo 4, verso 39. Amado, ao som de sua voz. A voz de quem, irmão? De Jesus Cristo, que não era mais homem, não era mais natural, e sim divino, e sim poderoso, e sim majestoso. Quem não conhece a voz do Todo-Poderoso? Você conhece a voz dele? Ele já falou com você? Você consegue sentir a sua voz, o seu agir na sua vida? Ei, quando ele fala, a terra treme. Ei, quando ele fala, os montes fumegam. Ei, quando ele fala, irmão, o mar, os peixes, a natureza ouve a sua voz e estremece com a sua voz do Filho de Deus, daquele que criou o céu e a terra, que cria tempestade, que cria o vento, que cria o mar, que cria circunstância para te provar e para aprovar você, para testar você, para depois aprovar você. Na sua voz ele dissera: cala-te, aquieta-te. Marcos 4, verso 39. Ao som da sua voz, amados irmãos, ouvintes que nos ouvem nesta tarde, a tempestade tornou-se em bonança. Tudo ficou tranquilo novamente. Oxalá que Deus bradasse nessa tarde e fizesse cessar as guerras até o confim, os fins deste mundo. Oxalá que Deus bradasse em seu coração e essa tormenta que está na sua alma, você possa ficar sereno, tranquilo e calmo também. Oxalá que Deus bradasse e desse uma ordem: AIDS, cólera, diabetes, úlcera, câncer, desapareça da vida deste homem, desta mulher. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Quem? Ou que homem é capaz de submeter a sua autoridade e as forças da natureza? Daí vem a pergunta dos discípulos. Ei, agora há pouco ele estava dormindo como qualquer um, né? Ele estava dormindo, ele estava descansando naturalmente, como qualquer um de nós poderíamos fazer, dormindo, descansando, se recompondo, poupando as suas energias. Então eles começaram a perguntar um para o outro, né?
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta pode não ser outra, a não ser esta: Ele é o Cristo, o enviado de Deus. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, sendo, aleluia, completamente homem. Ele dormiu no barco, mas sendo acordado, aleluia, sendo despertado do seu sono, ele não era mais homem, e sim era Deus. E ele acalmou a tempestade, meus amados irmãos. Você está aí ainda, Marcelo? Louvado seja Deus, está ouvindo esta mensagem? Louvado seja Deus. Não devemos temer a tempestade. O milagre em que Jesus acalma a tempestade nos ensina que não devemos temer as tormentas da vida. João não repreendeu os discípulos especificamente. Aliás, Jesus não repreendeu os discípulos especificamente por terem sentido medo, e sim por não terem demonstrado uma fé madura. O problema é que a falta de fé inevitavelmente nos conduz ao medo. Além disso, é muito comum sentir medo diante de uma tempestade. Mas quando olhamos para Jesus e percebemos que este medo não faz qualquer sentido durante aquela tempestade, os discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer. O mar estava revolto, irmãos. O vento soprava forte, mas aquele que estendeu o firmamento, criou o mar, os seus limites, estava humildemente repousando na polpa daquela pequena embarcação que era sacudida também pela força das águas daquele mar da Galileia. Os discípulos deviam saber que com Jesus no barco, eles estavam sempre seguros. Ele é o Senhor do universo, amados. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade, até mesmo a força da natureza, que os olhos humanos parecem indomável, são completamente subjugados pelo seu poder, pelo poder do nome, pelo poder que há nesta pessoa, na divindade que ele possui, o nosso Todo-Poderoso chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus acalma a tempestade, ele cumpriu também as Escrituras. A Bíblia diz, o salmista escreveu que o Senhor é aquele que controla o vento, o Senhor é aquele que controla as ondas, Ele faz cessar a tormenta, acalma a violência das águas, Ele livra das dificuldades aquele que clama na angústia, levando ao seu porto desejado. Salmo 107, versos 23 e 30. Ei, pode se levantar repentinamente um grande vendaval contra a sua vida, desafiando a sua fé, mas clame por Jesus. Clame por Jesus, invoque o nome dele, e você vai ver, meu amado, que tudo então vai cair por terra, em nome de Jesus. Estamos terminando esta mensagem. Por isso, eu te afirmo, não devemos temer diante das diversidades que sacode o nosso barco. Ei, seu barco está sendo sacudido,
pelo desemprego, o seu barco está sendo sacudido por problemas financeiros, você está no vermelho, o seu barco está sacudido por um filho rebelde nas drogas, uma filha na prostituição. Hein, marido? Está triste porque a mulher abandonou um lar, o esposo abandonou a casa, não suportou as diversidades. Como que está o seu barco nessa tarde? Como que está a sua vida nessa tarde? Jesus nos fez uma promessa importante, que estaria com você. Jesus está contigo agora. Jesus caminha com você neste momento. Jesus está no seu carro, na sua casa. Jesus está na sua empresa. Jesus está contigo todos os dias. São Mateus capítulo 28, verso 30, o próprio Jesus dá esta garantia: estarei convosco todos os dias, até a consumação deste século. Um Deus que anda com o homem, um Deus que tem prazer de andar com o homem. Ele anda com você, Ele fala com você, Ele dirige a sua vida, Ele te dá livramento imagináveis, meu irmão. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma a tempestade. Não deixe este medo te apavorar, te assustar. Ei, não abaixa a cabeça, essa guarda. Você tem Jesus como escudo poderoso. Você tem Jesus como a palavra da vida. Você tem Jesus como a espada que, aleluia, divide a alma, a medula, é apta para discernir os pensamentos do coração humano. Diante desta palavra não tem ninguém oculto, escondido, camuflado. Tudo Ele sabe, tudo conhece, tudo Ele sabe. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Onipresente, está em todo lugar. Louvado seja Deus. Onisciente conhece o que está no seu coração agora. Ele é onipotente. Ele detém todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus por isso. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma a tempestade, seja qual ela for. Com Ele em nosso barco podemos partir, ou melhor, podemos repetir as palavras do rei Davi. Ainda, ei, meu amado, repita comigo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o mal algum, porque tu estás comigo. Sabe onde você vai encontrar registrado essa declaração de Davi? Salmo 23, verso 4. Que Deus abençoe a todos nessa tarde, em nome de Jesus. Esta é a mensagem do coração de Deus para o seu coração. Ei, está escurecendo aqui, né? A noite está chegando e você está numa luta, você está numa batalha. O vento é forte, o mar está agitado, essa embarcação está entrando água. Ei, parece que vai bater, parece que vai naufragar, vai afundar. Você acha que vai perder tudo, vai perecer, mas o Senhor está a dizer a você nessa tarde: aquieta teu coração, não te assombre, não tenhas medo, porque estou contigo.
porque estou contigo. Diz a palavra do Senhor, agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43, verso 10. Estou contigo. Não tema, disse Jesus, porque eu te ajudo. Eu estendo a minha destra à direita, que se traduz a destra como sendo a mão dele poderosa, que estará sobre a tua vida para te socorrer nos momentos de adversidade. Ele estará com você, dissipando as nuvens negras, abrindo o caminho, aplanando os caminhos, e repreendendo demônios, repreendendo a morte, repreendendo este mal. Ei, descansa, deleita-te nessa tarde no Senhor, porque Ele cumprirá o grande desejo que está no seu coração. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. E externo, como ministro da palavra de Deus, com a autoridade outorgada por Cristo sobre a minha vida, então eu declaro a você uma bênção especial. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com você, seja com a sua casa, seja com a sua família, com a sua parentela. E nós ousamos nesta tarde confirmar com um amém. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Terminamos essa transmissão. Se sentir da parte de Deus, louvado seja Deus, compartilhe esta mensagem com seus amigos, com seus vizinhos, com quem realmente precisa de uma palavra que possa edificar, que lhe possa trazer ânimo, força, coragem, que possa fazer com que você seja imbatível em momentos de adversidade. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém? Ficamos agora no descanso de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer cessar essa tempestade, este mar que está agitado. Seu barco não vai naufragar, irmão. Você não vai perecer. Quem vai garantir isso? Quem é que garante isso? Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Fica com esta palavra em nome de Jesus. Boa noite para todos, precisamente também para você, Marcelo, né? E todos quantos ouvirem esta mensagem. Ela é do coração de Deus para o seu coração. Amém? Eu simplesmente fui o vaso, o porta-voz de Deus, que com grande alegria e desejo no meu coração, o que eu recebo do Senhor, isto eu entrego. As suas revelações, a sua palavra, a sua vontade, eu expresso para que todos possam, através de mim, ouvir a voz de Deus, a voz do Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Até um próximo dia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.